como prometido para você, aí de casa, de onde quer que você esteja nos assistindo, quem sabe até pelo celular, pelo portal tarubanews.com. Aqui nos estúdios agora a gente recebe ele, que é técnico do Sub-20 e preparador físico do elenco oficial do Instart Cascavel, Felipe Bonoff. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Chego aqui até hoje para comentar um pouco mais do Sub-20, né? Uma excelente tarde para você. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. De antemão, já agradeço o convite. É sempre uma honra poder participar do programa, falar sobre o futsal e falar sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui no Instart. O Felipe veio para contar um pouco mais para a gente a respeito da conquista do Sub-20, do elenco do Instart Cascavel, para repercutir, né, o vice-campeonato dentro do Paranaense dessa categoria. Mas também para explanar um pouco sobre esse projeto que é novo, né? Afinal de contas, foi em 2022 que surgiu de fato, foi realizada a seletiva para fechar esse elenco, né, Felipe? Pois é, essa categoria Sub-20 no Stein, ela teve início no ano de 2022. O processo de iniciação se deu através de uma seletiva. Essa seletiva aconteceu na primeira semana de março e abrangiu todas as atletas da cidade de Cascavel. E após essa seletiva, a gente formou esse grupo que a gente trabalhou ao longo de todo o ano para disputar as duas competições que a gente tinha no calendário, que era a Taça Brasil e o Campeonato Paranaense. Antes da gente chegar, então, no Campeonato Paranaense, que foi a última realizada, inclusive neste fim de semana, que eles trouxeram o vice-campeonato, né? Partidas que foram realizadas em Londrina, no norte aqui do Paraná. Vamos lembrar como foi a participação na Taça Brasil, por favor, professor? Claro, a Taça Brasil é um campeonato nacional, né? Ele envolve os campeões estaduais e o Stein entrou como sediante da competição. A competição aconteceu aqui na cidade de Cascavel. A gente foi vice-campeão, disputou o título contra a equipe do Londrina, então no campeonato nacional foi uma final paranaense em que a gente saiu com vice-campeonato. Foi o nosso primeiro campeonato enquanto equipe e a gente já conseguiu um feito que é ser vice-campeão nacional. Então, na metade do ano a gente já estava tendo um desempenho muito bom e a gente conseguiu aumentar esse desempenho com essa conquista desse vice-campeonato paranaense agora no final de semana. Eu lembro que numa conversa prévia que a gente teve um pouquinho antes aqui do programa, o senhor falou sobre alguma das meninas estarem participando pela primeira vez, né, de elencos esportivos, né, dentro do futsal. Então, para elas também é uma experiência nova e até para o senhor poder conduzir tudo isso, né? Claro. Quando a gente fez o processo de seletiva, a gente já optou por selecionar atletas que não estariam no último ano da categoria Sub-20. Então, o nosso grupo ele é formado, a maioria, por atletas de 18, 19 anos, ou seja, que tem mais um ano de categoria Sub-20. E foi isso, e dentro disso a gente já esperava que, como era o primeiro e segundo ano delas, muitas delas tiveram a primeira experiência dentro de competições da categoria. Então, foi um processo todo novo, né? De construção de equipe, de construção de uma identidade, de um amadurecimento delas, porque elas eram atletas novas já dentro da categoria. Então, foi um processo bem rico esse ano que a gente passou aqui no clube. E dentro do Paranaense, como foi essa experiência aí da competição? O Paranaense, ele foi dividido em sediamentos, né? Ele foi dividido em 4 fases, 3 fases que faziam parte da fase de classificatória e uma fase que foi a fase que aconteceu no final de semana, que era a fase final. Na primeira, segunda e terceira fase eram divididos 3 equipes sorteadas e essas 3 equipes elas jogavam em uma sede. Por exemplo, Londrina, a gente jogou a primeira fase em Londrina, a segunda fase a gente jogou a sede em Guarapuava, a terceira fase a gente jogou a sede lá em Pato Branco e depois que essas 3 primeiras fases elas ocorriam, as 6 equipes melhores classificadas elas passavam para a fase final que aconteceu nesse final de semana. Essa fase final ela era dividida em 2 triangulares, 3 equipes de um lado, 3 equipes do outro. As 2 melhores equipes de cada triangular faziam chaveamento entre semifinal, os vencedores faziam a final e os perdedores faziam a decisão de terceiro e quarto. Então, de fato, foi uma maratona de jogos no fim de semana, né? Entre sábado e domingo. O senhor estava até conversando, né? Que até teriam a possibilidade, de fato, de terem conquistado o campeonato, mas estavam tão exaustos, né? Justamente pelo elenco ser um pouquinho mais reduzido, um pouco mais apertado, né? E aí acabaram ficando com o vice-campeonato, que também está excelente justamente por ser a primeira temporada, né? E perderam justo para os donos da casa, né? Exatamente. Como é o nosso primeiro ano, o processo de formação da equipe ele é constante, né? Nesse primeiro ano, a ideia é para o ano que vem a gente aumentar o número de atletas na equipe. Como a gente jogou o primeiro jogo e o segundo jogo do triangular no sábado, um pela manhã, um à noite, a gente jogou a semifinal no domingo pela manhã
E ainda na semifinal, contexto mais emocionante ainda, que foi decidido na prorrogação. Quando chegou na final, nós já estávamos... O fator físico já era um fator que deveria ser considerado. Mas isso não tira o mérito da equipe que foi campeã, porque ela mereceu, tem muito trabalho também na categoria de base do Londrina. É um projeto que já está há tempos com categoria de base, então... Para a gente foi uma experiência incrível poder disputar mais uma final, né? 2 competições no ano, 2 finais, num primeiro ano de equipe. Eu acho que isso é louvável. É claro que a gente queria ser campeão, mas a gente tem que entender também que o contexto de formação de uma equipe, de formação de atletas, ele passa por esses processos de tu estar chegando em finais, decidindo, amadurecendo, sempre evoluindo para que quando chegue o momento tu esteja pronto para ser campeão. E dando esse incentivo para as meninas também, né? Porque quanto mais longe se chega, melhor é a determinação e a dedicação de cada uma dessas atletas, né? Professor, enquanto o senhor ia falando aí, a gente foi mostrar também um pouco da medalha, né? Que inclusive tem a cor do uniforme de vocês, né? Já é um indicativo isso aí, quero dizer não. Não, mas é uma medalha que o ano foi muito desgastante, é uma medalha que a gente tem muito orgulho de estampar, mesmo que seja um vice-campeonato, ela é fruto de muito trabalho de todos do clube, de todas as atletas que fizeram parte dessa categoria sub-20. Formar uma equipe através de uma seletiva é sempre difícil, então eu tenho muito orgulho de estampar essa medalha porque ela é fruto de muito trabalho de todo o clube e principalmente dessas atletas que foram gigantes ao longo de todo o ano, entenderam o que é a metodologia de treino do clube, qual é o comportamento que a gente busca e eu estou muito orgulhoso do que elas apresentaram ao longo da temporada. E essa paixão e dedicação de vocês aí dentro deste esporte nos mostra cada vez mais que de fato vocês terão muitas outras conquistas para nos apresentar e também apresentar para toda a Cascavel, né? Professor, uma curiosidade para a galera também aí que acompanha o Está em Cascavel, o senhor é técnico do Sub-20 e preparador do elenco, né? Como é que é conciliar essas duas funções? Porque afinal de contas, só neste fim de semana ele saiu de uma competição em Londrina, foi direto lá para Telêmaco e agora já está aqui, ó, contando todos esses feitos para nós. É uma rotina dura de trabalho, né? Porque nós temos uma carga de treino grande na categoria adulta e conciliar isso com a categoria sub-20 é uma demanda grande de trabalho. Mas quando a gente faz aquilo que a gente ama, a gente passa por cima desse cansaço, passa por cima desse desgaste. E com o suporte que a gente tem de toda a diretoria, de todos os membros da comissão técnica, a gente consegue dividir mais as tarefas e essa sobrecarga ela é dividida entre todos. Então, o ano foi bem desgastante, mas ao mesmo tempo a gente disputou 7 competições ao total no ano, né? 5 na categoria adulta e 2 na categoria sub-20. E nas 7 competições a gente chegou na fase final. Então é motivo de muito orgulho. Isso é uma coisa que é muito difícil de ser traduzida dentro do esporte, porque o ano é desgastante, o calendário de jogos, o calendário de viagens, equipes no mais alto nível. A gente está no estado do Paraná que no estadual do adulto e do sub-20, com certeza é um dos estaduais mais difíceis de ser disputados, então não é fácil conciliar campeonatos nacionais, campeonatos estaduais e em 7 competições, em 2 categorias diferentes, na categoria adulta e categoria sub-20, chegar nessas 7 finais. Então é fruto de muito trabalho e um trabalho que não é individual, ele é coletivo, ele é feito por todos. Passa pela diretoria, passa pela comissão técnica, pelas atletas, pelos torcedores, pelos pais das atletas da categoria sub-20, que nos ajudaram muito, fizeram a parte do processo de forma integral. Então, só tenho a agradecer a todos eles. Professor, então aqui encerrando um pouco aí do nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse da novidade do Sub-17. É possível seletiva? Já está programado? Temporada de 2023 chegando? A ideia do clube ela é sempre expandir, né? Sempre evoluir. E esse ano a gente teve o primeiro ano da competição da categoria sub-20. Foi feita através de seletiva, como eu expliquei anteriormente. Para o ano que vem, a ideia é dar um passo a mais. Criar a categoria sub-17, que também participe desses campeonatos da categoria de base, como a categoria sub-20 fez. Também do mesmo processo, através de uma seletiva, aqui com atletas da região, para a gente poder expandir cada vez mais o nível do futsal aqui de Cascavel e da região. Tá certo, professor Felipe, muito obrigada, viu, por cada detalhe aí que você nos trouxe. E a gente encerra, então, o Tarobá Esporte de hoje por aqui. Uma excelente tarde para o senhor, ótima competição já no próximo domingo, com o adulto do Está em Cascavel. E você de casa pode conferir tudo isso lá no portal tarobanews.com. Beijão, tchau, tchau, até mais.